Estamos de volta com o Alpha Channel News e vamos direto à entrevista com o ex-prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis César, hoje pré-candidato ao governo do estado pelo PDT. Elvis César é advogado, começou na vida pública em 2008 como vereador de Santana de Parnaíba e chegou à prefeitura do município em 2013, onde permaneceu por 2 mandatos. Recebeu vários prêmios e títulos durante sua gestão. Atualmente, Elvis César é pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PDT. Seja muito bem-vindo, Elvis. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui batendo um bom papo com vocês e voltar aqui à Alpha Channel é muito legal para mim. Imagina, o prazer é todo nosso. A gente vai falar sobre alguns tópicos que a gente considerou mais importantes, porque não há tempo de falar sobre tudo, né? Eu acho que a gente pode começar falando sobre economia, essa retomada da economia, principalmente agora nesse período pós-pandemia. O que você imagina fazer nesse sentido para retomar emprego, enfim, movimentar a economia no estado? A retomada da economia é a função mais importante que o novo governador de São Paulo terá. Nós tivemos agora com a pandemia do Covid-19 uma restrição de todos os ambientes, fechamento do comércio, lockdown e tantos. E com isso, milhares de empresas quebraram, milhares de comércios, milhares de ambientes quebraram. E, para tanto, o governo do estado de São Paulo não utilizou a mesma energia para fechar, para a mesma energia para restabelecer a economia. E isso tem dado um dado claríssimo da ausência de retomada econômica. E como faremos isso? Com o crédito. O crédito historicamente, o pós-guerra mais eficaz para a retomada da economia. Todas as retomadas econômicas de pós-guerra têm uma função principal do Estado, que é a injeção de crédito. E a pandemia é um pós-guerra que nós estamos vivendo. E o Estado de São Paulo passou agora, Tatiane, com 54 bilhões de reais de excesso de arrecadação. E, por outro lado, a concessão de crédito foi mínima. E o Estado tem 2 bancos, o Banco do Povo e o Desenvolve SP. E ambos os bancos têm uma concessão de crédito muito pequena. E você que teve dificuldades na pandemia, você é microempreendedor individual, você é microempresário e até o empresário que tem a indústria significativa, o Brasil tem passado por um processo grave de desindustrialização. Mas o estado de São Paulo, pior ainda, que a locomotiva que transforma esse país tem sentido muito isso. Nós tivemos um déficit na balança comercial do Estado de 10 bilhões de reais da desindustrialização. E o que isso representa? A falta de crédito para a recuperação econômica. Então, quando você injeta crédito no microempreendedor, ele gera emprego, recupera o mercado. Quando você injeta crédito no sistema industrial, ele retoma a atividade de emprego. E isso é substancial nesse momento. Mas, por outro lado, tem outras políticas públicas que precisam ser construídas também, tais como combate à miséria. Como a miséria aumentou no estado de São Paulo, Tatiane. E aqui em Santana de Parnaíba, por exemplo... Observa, isso é muito claro, a gente vê no nosso entorno mesmo. No redor, a capacidade, basta ver semana passada, 12% a inflação do IPCA e na cesta básica 20%. O poder de compra do salariador empregado caiu drasticamente e da pessoa que está desempregada. E aí que a gente vai entrar. Nós fizemos um projeto aqui em Santana de Parnaíba, o Projeto Crescer, que recuperou 1.000 famílias. 1.000 famílias abaixo da linha da dignidade, ou seja, que estão inscritas no cadastro único e que não estão há 1, 2, 3 anos sem recolocação no mercado de trabalho. Portanto, marginalizadas, autoestima baixa e, enfim, e dependendo de assistência contínua do governo, ou do município, da prefeitura. Mas, enquanto governador, eu criarei nos primeiros 90 dias 200.000 vagas para essas pessoas. Essas pessoas, elas têm que ser capacitadas, né?
essas vagas serão criadas, mas elas têm que ser capacitadas para ocupar essas vagas. Para um novo mercado, Tatiane. Então, na educação, qual que é o seu projeto específico para a educação? Mas na recuperação de empregos, quando você resgata essas pessoas da linha da dignidade, você tem que formá-las com um novo mercado. E qual é um novo mercado? Uma estratégia do que falta ali. Por exemplo, no campo da tecnologia, no campo de vendas, aonde falta cursos técnicos específicos, com conhecimento específico, duração curta, que já saem empregados. Por exemplo, social media. Quantas figuras públicas há numa cidade que não tem um social media? Outro lado, programadores. Aqui em Santana de Parnaíba, a gente tem centenas de alunos fazendo curso de Python para se tornarem programadores. E é nesse sentido. E outra coisa muito importante é o primeiro emprego na retomada. Então, a juventude que hoje estuda no ensino médio do estado de São Paulo, sobretudo a juventude da periferia, não tem a oportunidade do primeiro emprego. E aí nós temos que alterar, como você bem disse, o programa, o conteúdo para uma formação específica e profissional que sai do ensino médio empregado. Como? Programador, social media, vendedor, tudo que se volta a um novo mercado, para que assim a gente possa dar oportunidade. E com a oportunidade, a gente reduz a criminalidade e acelera a economia. Agora você estava me falando de educação. Sim, educação, assim, educação de base, vamos chamar assim, né? Qual que seria o seu projeto? A educação, eu quero fazer a melhor educação do Brasil, semelhante ao que eu fiz em Santana de Parnaíba. Nós temos uma educação pública de base que vai do berçário ao ensino médio. E um ensino infantil de excelência que cria sinapse e transformação. Mas o Estado tem outro contexto. É o ensino fundamental 2 e o ensino médio. E nós precisamos começar com a educação como fizemos aqui, a reestruturação completa do ambiente público, que é telhado, sala de aula, iluminação, ambiente com ventilação necessária. Aqui em São Paulo tem lugares que sem ar-condicionado é impossível ter aula. E muitas vezes desligado ou queimado, sem ventilador, sem cortina, uma lousa que não aceita giz. E mais do que isso, uma merenda de qualidade. E a partir daí, alterar um modelo pedagógico de modo que a gente possa fazer um processo de valorização contínua dos professores e também a formação do ensino médico. Eu volto a falar, a formação do ensino médio em conhecimento específico, porque é importantíssimo nós formarmos os nossos jovens já com uma profissão encaminhada para o mercado de trabalho. Por que eu falo bastante em tecnologia? Primeiro passo, porque Santana de Parnaíba hoje é um dos maiores polos tecnológicos do Brasil. Dos 15, 20 data centers que tem aqui na região oeste metropolitana, 10 são em Santana de Parnaíba. E também porque é um novo mercado. Então nós temos formado aqui em Santana de Parnaíba, por exemplo, programadores, todos os alunos que trabalham nessas áreas trabalham um segundo idioma. Nós temos 100 alunos fazendo mandarim na rede pública para guardar relação e conexão já com a banda 5G. Que vem aí para uma disrupção do mercado. Então, a educação nós trabalharemos dessa forma, porque é inaceitável o São Paulo ser a locomotiva do Brasil, só no plano econômico, e ter uma educação aquém. E nós vamos alterar esse quadro, investindo no professor, tendo um plano de carreira mais adequado. O professor, muitas vezes, ele é desmotivado, né? A trabalhar, então eu acho que é necessário, o senhor estava falando de estrutura física da escola, esse ambiente acolhedor e tal, mas o professor ele precisa receber uma atenção também especial. Como formação contínua, formação de liderança para os nossos diretores, um restabelecimento, aqui nós tínhamos um projeto até de recuperação da autoestima do próprio professor, investimento em capacitação contínua e sobretudo no salário. E é assim que nós faremos, para restabelecer um novo tempo, aliás, um movimento pela educação no estado de São Paulo. E com isso, com emprego de fibra, a internet é muito incipiente ainda. E nós vamos colocar a fibra lógica, levando a internet em cada poste de cada escola, para que assim nós podemos gerar um ambiente agradável, estimulador e que
pautado e voltado à tecnologia, que é o que a gente quer fazer. Aliás, enquanto prefeito, eu pude fazer um grande diagnóstico do mundo, do Brasil e de São Paulo. E a Brascom, a Associação Brasileira das Empresas Tecnológicas, me davam essa informação de modo que 500 mil vagas de operadores de TI seria o déficit em 2022. E nós não formamos essas 500 mil vagas. E é atrás disso, pautado nesse segmento, que nós vamos fazer a tendência da educação de São Paulo. Uma educação preparada para formar e para empregar. Ou seja, nós não vamos formar para inglês ver, nós vamos formar para inglês contratar. Tá certo. Vamos falar um pouquinho de segurança. Vem chamando muita atenção aqui na nossa região, né? A gente percebe agora um vizinho assaltado por aqui. A gente percebe que há uma crise, né? Não só no estado de maneira geral, né? E aqui a gente percebe muito próximo da gente já. O que você pretende fazer com relação a isso? A segurança, melhorar a segurança? Ou o próprio policial militar, todos os governos prometem um salário mais digno, viaturas, uma série de coisas, mas a gente vê que acaba não cumprindo. Como que pode, de fato, motivar esse policial a ir para a rua, trabalhar e trabalhar com dignidade? Tatiane, nós daremos um salto incrível na segurança no estado de São Paulo e eu vou lhe explicar como. Nós temos a consequência desses efeitos que a nossa região já sente são efeitos de ausência de políticas públicas para geração de emprego e combate à miséria. Então isso tem aumentado, agora foi lançada uma operação, agora hoje pelo governo do estado, que é uma operação eleitoreira, no combate aos furtos e roubos, que nunca houve tantos furtos e roubos em decorrência da ausência de oportunidades, em decorrência de todo esse processo que nós estamos passando, até mesmo da Cracolândia. O que eu tenho de proposta? Eu peguei a Prefeitura de Santana de Parnaíba em 15ª, 13ª colocação no estado de São Paulo em título de segurança. Tinha uma infraestrutura totalmente sucateada. Troca de armas todas inadequadas, armamento, falta precariedade total na sua estrutura. E nós reformulamos e reinventamos uma polícia municipal. Em conjunto com as polícias militares e civil, nós fizemos de Santana de Parnaíba um case de sucesso para o estado, a cidade mais segura do estado de São Paulo. E isso tem se repetido ao longo de tantos anos. Aos últimos 8 anos nós reinventamos. Mas e o estado de São Paulo? O estado de São Paulo, ponto número 1, tem um déficit muito grande de policiais. Tanto na estrutura da polícia militar, que aqui, por exemplo, temos cerca de 85 policiais militares para cuidarem de 2 cidades. Falta, não há reposição do policial militar. Esse é o problema número 1. O 2 é na polícia civil. Há uma expectativa ou um diagnóstico e faltam 200 mil policiais civis. E a Polícia Civil só funciona pelo socorro dado pelas prefeituras municipais. Servidores, carros, combustíveis, equipamentos e tudo, prédios alugados e tudo isso num convênio. Que até é louvável esse convênio, mas o que falta, o delegado, a delegada, são verdadeiros heróis, heroínas neste processo. Por quê? Porque sem capital humano, como que vai ter uma polícia preparada e adequada para atender ele e dar um serviço de qualidade? Outro ponto bastante... Eles estão discutindo muito o uso de câmeras no uniforme, na farda dos policiais militares. Eu falo, isso nós resolveremos em uma semana. É fácil, é o diálogo, é encontrar composição. O emprego da tecnologia é muito bom, mas também não pode ser desumano ao passo de ficar... Imagine nós ficarmos com 12 horas uma câmera ligada em você. Chega a ser desumano, mas isso nós resolveremos em uma semana. E como resolver os outros quadros? Os outros quadros é um diagnóstico claro, onde nós possamos aumentar o salário dos policiais militares e civis no estado de São Paulo. Esse é o ponto, mas assim, todo governo promete isso e nunca é cumprido, não consegue. Essa verba, por que falta essa verba? Exatamente, muito boa pergunta. Porque prometem o que não sabem. E é por isso que nós estamos fazendo uma proposta clara,
que nós faremos um diagnóstico do orçamento adotado na segurança pública e assim faremos uma escala de aumentos sucessivos nos salários dos policiais. E o Estado de São Paulo, ele tem o capital para tanto. O Estado de São Paulo passou com 54 bilhões de excesso de arrecadação. O superávit de 2021 para 2022 foram 54 bilhões, o que não justifica o aumento da miséria, o que não justifica o crédito para quem quebrou na pandemia, que foi alijado por essa pandemia. Isso poderia ter sido revertido rapidamente. Isso é falha de gestão. E está claro e evidente que é falha de gestão. E para quem é do meio público, para quem já administrou como eu sei como fazer e eu sei como isso teria que ter sido feito. E não pode. Outro processo bastante interessante que a gente analisa é a questão da tarifa de pedágio. A tarifa de pedágio tem sido um bloqueio de desenvolvimento econômico no estado de São Paulo. Insustentável. Porque imagine um sistema produtivo onde imagine se você uma usuária, uma passagem ou você uma transportadora dentro de uma cadeia de pedágios que enforcam o sistema de produção, que não tem redução. Pense, há 20 anos atrás, no regime de concessão rodoviária que nós passamos, as nossas rodovias estavam todas sucateadas, mas agora não. Agora todas as infraestruturas foram feitas e o governo, no apagar das luzes, renovou mais 15 anos as concessões sem a possibilidade de redução da tarifa de pedágio. Então você pega eixos como Castelo Branco, você pega o eixos Anhanguera Bandeirantes, você pega que vão dar no sistema de produção e logístico de Viracopos e de Agro de Ribeirão Preto, enforcado por cercas que travam o desenvolvimento econômico. Então, tudo isso somado a um combustível que foi discutido altíssimo e nós não debatemos a questão da tarifa do pedágio, que qual é a nossa proposta? É no primeiro dia decretar uma auditoria e a necessidade ou abaixar o valor da tarifa. Como? Com segurança jurídica. Aonde for a praça inconcebível os valores que está travando o desenvolvimento econômico e a geração de empregos, o Estado vai indenizar para abaixar a praça. Quer ver outro exemplo clássico que eu quero falar com você? É o seguinte, agora o Rodoanel Norte está sendo listado. Não houve atrativos, as empresas não se interessaram pelo Rodoanel Norte. Por quê? Porque o Estado de São Paulo pediu indenização pelo trecho. E com a indenização pelo trecho, veja bem, e já há um rol das mesmas concessionárias, com indenização pelo preço, elas não vão pegar. E se pegarem, o preço da tarifa do pedágio vai ser lá em cima. E como fica para descer para... Não se sustenta. Para descer para a praia são R$30 a tarifa do pedágio. Então está tudo errado e nós vamos rever e enfrentar a tarifa do pedágio. Querendo puxar outro assunto aqui para a nossa região, né, bastante discutido, é a poluição do Rio Tietê, que também entra ano, sai ano, e a gente não vê um grande movimento favorável para isso. Sabe, uma das maiores indignações que eu tenho, que eu me coloquei à disposição para disputar e ser governador desse estado, é o Rio Tietê. Porque desde criança eu vivo isso. A minha casa fica a 1 quilômetro do rio. O odor é insuportável e só nós que sentimos isso. E como eu tenho um projeto e tenho diagnóstico para a gente enfrentar essa situação, não sanar o problema de uma hora para outra, mas melhorá-lo a cada mandato. E eu vou lhe dizer e você vai entender e é simples. Qual que é? O Tietê vem lá do Alto Tietê para o Baixo Tietê, que somos nós. Do Alto Tietê nós temos uma superpopulação composta pelos municípios de Itaquá, de Poá, de Suzano, de Ferraz de Vasconcelos e Guarulhos. Esses municípios juntos têm uma população de mais de 2,5 milhões de habitantes. Imagine só, sabe quanto de saneamento básico, de esgoto coletado e tratado eles têm? Menos que 20%. Lá está a resposta de como nós vamos cuidar do Tietê na capital, em Osasco, Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora, Cabreúva, Itu e Salto.
que são as partes mais graves do Tietê. E tudo isso impacta a região com uma perca da qualidade de vida, um esvaziamento da valorização imobiliária e tantos outros atrativos que nós poderíamos criar até em sede de turismo. Sim. Então, qual é o investimento prioritário da Sabesp? Tem que ser em saneamento no Alto Tietê. E é ali que eu irei atuar. Porque com o investimento para a Lei de Resíduos de Saneamento Básico fala que até 2030, 2033, nós precisamos ter 90% de água e até 80%, salvo engano, de saneamento de coletado e tratado. E é isso que nós temos que fazer, só que não podemos esperar até 2030 lá. Porque se lá não adianta, claro que adianta, nós temos um avanço aqui, eu peguei coletado e tratado aqui em Santana de Parnaíba, eu peguei em 4%. Após 8 anos, eu entreguei com quase 60% do esgoto da cidade coletado e tratado. Então foram 15 vezes mais em 8 anos. E é isso que nós precisamos fazer lá. Em 4 anos, nós precisamos aumentar o coletado e tratado pelo menos em 10 vezes. No Alto Tietê vai refletir aqui e nós teremos certamente um rio mais limpo. E é propósito da minha candidatura, um dos maiores propósitos é o enfrentamento da poluição do Rio Tietê. Perfeito. César, você é obviamente muito conhecido aqui na nossa região, algumas cidades aqui da região oeste, né, onde você é mais atuante, mas São Paulo é um estado grande. Como que você acredita que vai dar tempo dessas pessoas te conhecerem, do eleitor conhecer quem é o Elvis César, que a gente conhece aqui na nossa região, mas que para muitas cidades do estado é um político novo, apesar de ter já uma carreira consolidada na política? Olha, Tatiane, essa pergunta veio a calhar e me abre margem para eu fazer um pedido para você. Para você que conhece uma pessoa no estado de São Paulo e vive aqui em Santana de Parnaíba ou na região oeste, na região metropolitana oeste, você sabe o legado que eu deixei na vida pública. Você sabe os prêmios que eu já ganhei enquanto prefeito. Você sabe como que nós transformamos a realidade de uma cidade falida para ser referência em gestão pública para o Brasil. E tudo isso sem aumentar impostos. 8 anos sem aumentar o IPTU. Então eu peço para você, envie o meu nome para todo o estado de São Paulo, compartilhe a informação, fale do meu currículo, me ajude, porque eu tenho um propósito. E sabe qual é? É de transformar o nosso estado. Da forma que eu transformei Santana de Parnaíba, é de impactar, é de criar políticas públicas transformadoras que gerem emprego, que dê a melhor educação do país, uma saúde com eficiência, com centro de controle de indicadores, que possa acusar a efetividade e a eficiência de todo o sistema no estado de São Paulo. Geração de empregos, geração de crédito, a industrialização, o enfrentamento absoluto da tarifa de pedágio injusta que nós estamos vivendo. Mas muito mais do que isso, conseguir fazer que o nosso estado seja realmente a locomotiva e a esperança desse país. Tá certo. Elvis, muito obrigada por você ter vindo mais uma vez aqui ao nosso estúdio. Te agradeço muito. Eu que sou grato e muito obrigado. Imagina.